Olá pessoal, boa tarde. Continuando a nossa aula de ciência, agora à tarde, por volta de umas 15 horas, a escola mandou uma folhinha, como está aqui, de exercício de ciência. Então nós vamos continuar aqui fazendo a revisão de ciências, revisando o que aprendemos no capítulo 1, tá bom? Então eu vou fazer as perguntinhas para o Rafael e vocês também aí vão depois fazer em casa com o pai de vocês, só para a gente não perder aqui essa chance de esclarecer algumas coisas sobre a revisão de ciência. Para de balançar essa perna. Número 1, preste atenção lá, Rafael, postura lá no seu trabalho. Chega a cadeira para lá, a postura no seu trabalho, por favor. Número 1, complete a tabela dos ingredientes com suas respectivas características. Lembra quando a gente estudou lá a característica que eu falei sobre as características? Tá? Então, do lado esquerdo de vocês tem os ingredientes na primeira coluna. Na segunda coluna é as características dos ingredientes. Então, Rafael, lê para mim o primeiro ingrediente. Ingredientes: água, leite em pó e achocolatado. Muito bem. A gente misturando a água, leite em pó e achocolatado, qual é a característica? Ou seja, eu quero a fase também que a gente já estudou e eu quero saber se é homogêneo ou heterogêneo. Mas eu não entendi muito assim. É para você dar a característica de cada um desses elementos: água, a característica da água, A água é o quê? Incolor. Aí você Água. bota aí do lado. Incolor. Incolor e insípida. A água é incolor, líquida e insípida. O que é insípida? Pessoal, insípida. Sem gosto, sem sabor. Muito bem, essa palavra insípida quer dizer sem gosto, sem sabor, tá? Então, a água é incolor, vírgula, líquida e insípida. Insípida tem acento no i, viu, Rafael? Acento agudo. Insípida. Muito bem. O leite em pó. O que o leite em pó é? Qual é a cor dele, Rafael? Ele é branco, vírgula, e em pó. Branco e pó. A característica dele é essa. Você entendeu? Então, nós acabamos de estudar isso de manhã. E o achocolatado, ele é o quê? O achocolatado, ele é marrom e em pó. Muito bem, ele é marrom e em pó. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que descobrir a característica do ingrediente. Tá? Então, o achocolatado, ele é marrom e ele é em pó. O leite é branco e em pó. E em pó. A água é líquida. Não, a água é incolor, líquida. e insípida. A ordem do fator não altera o produto. Ela pode ser incolor, líquida, tanto faz. A água é líquida, incolor e insípida. Essa palavra insípida, vou falar de novo, sem gosto, não tem gosto de nada. Sem gosto. Tá bom? Vamos para o próximo ingrediente. Muito bem, Rafael vai ler o próximo ingrediente. Água e sabão em pó. Muito bem, a água é o quê? É só copiar de cima. O que a água é? Incolor, líquida e insípida. Incolor, líquida e insípida. Muito bem. Entendeu? Eu não disse para vocês, quando vocês quiserem responder na prova, a resposta está toda na prova. É só vocês terem paciência, ficarem calmos e voltar um pouquinho acima da pergunta que cai na prova, que vocês vão ver que a resposta está ali na frente de vocês. Então é só ter calma, direitinho. Então, repetindo, a água é o que, Rafael? Incolor, insípida e líquida. Muito bem. E o sabão em pó, ele é o que? Sabão em pó, ele é... Eita, vai... O nome já diz. Sabão em pó, ele é em pó. E é o quê? Ele é... It's color. blue. Sim, ele é blue. Pode ser blue, pode ser green, pode ser... Pode ser vermelho também. Isso, Pode red. ser qualquer cor, né? Então,
Então, se ele pode ser qualquer cor, então ele é colorido. Então, ele é o quê? Em pó e colorido. Que ele pode ser blue. Acabei de falar, dei uma dica para você. Eu falei blue. Se vocês escreverem na prova que ele é em pó, o nome já diz, sabão em pó, então ele é em pó. Ele é azul, pode botar azul, ele pode ser amarelo, depende do fabricante que coloca o pigmento para dar a cor ao sabão. Geralmente ele é azul, mas pode ter outras cores também. Ok? Vamos lá para o terceiro ingrediente. Mas o papai, eu tinha falado errado porque eu pensei que fosse sabão de verdade, não líquido. Macarrão, molho de tomate, queijo ralado. O que a gente falou mais cedo. Então, é a comida preferida do nosso Rafael. O Rafael gosta muito de macarrão. Então, vamos lá, Rafael. O macarrão, ele é o quê? Amarelo. Pode ser amarelo, não é amarelo, ele é bege. É, E é o que ele é? maleável. Maleável. Por que ele é maleável? O macarrão, ele é duro. Quando ele vai ao fogo com a água fervendo, a água quente, ele torna-se maleável. Por isso que o macarrão, ele é maleável e meio begezinho, pode ser amarelo, mas a cor aqui que a professora quer que coloque bege, mas você botaria amarelo também, não Molho está de errado. tomate, Vamos lá. vermelho e líquido. Eu posso falar? Desculpa. Molho de tomate, ele é o quê? Vermelho e líquido. É vermelho e líquido, muito bem. E o último ingrediente, que é o queijo ralado. O nome já diz, queijo ralado. Ele é o quê? Amarelo ralado. Amarelo e ralado, muito bem. Ele pode ser em lasca também, sabe? Tem um lado a gente, no ralador que ele pode sair em lascas. Mas geralmente ele é ralado. Tá? Então, pessoal, vocês entenderam o que é ingrediente e o que é as características do ingrediente? Sim. Certo? Por exemplo, a gente vai fazer um bolo. A gente compra no mercado essas caixinhas de bolo. Aí a gente tem que ler o rótulo, que ali está explicando o quê? Como fazer, né? Como preparar o bolo. Primeiro detalhe que a gente vai comprar um ingrediente no supermercado, a gente vai ler o rótulo. O que a gente tem que ver primeiro de tudo? A validade. A data de validade, muito bem. Porque senão ele pode estar vencido. Pode estar ser um vencido. veneno Então a pra gente você. vai comprar alguma coisa industrializado, a gente tem que ver primeiro o quê? A validade. Muito bem. Depois a gente vai ver os ingredientes. Comprou, a validade está ok, trouxemos para casa, vamos agora confeccionar esse bolo. Aí está escrito lá assim, ingredientes. Ingredientes, o que precisa? Precisa do Ovo, farinha, açúcar. não, isso já tem na massa. Ovo, farinha e um líquido. Que líquido é esse? Farinha e Branco, Rafael. leite. Leite. Então só se pede para colocar isso, porque você já comprou um bolo desses caixinhas, já é pronto. É uma mistura pronta. E nessa mistura tem o quê? Tem a farinha de trigo, tem os outros ingredientes para confeccionar o bolo. E o ovo. Não é hora do ovo ainda, eu já falei o ovo, preste atenção, eu estou falando da mistura que a gente compra. O ovo vai entrar no ingrediente, entendeu? Então, aí o que a gente faz? Primeiro de tudo, coloca os líquidos. A gente abre o pacotinho, vai lá numa tigela, coloca o pacotinho, coloca a mistura. E essa mistura tem o que ali? Farinha de trigo, outras substâncias. Tem pó royal, que faz crescer. Pó royal não, tem fermento. Pó royal é uma marca, me perdoe. Então tem o fermento para crescer o bolo. Tá? Tudo isso já está na mistura. Aí a gente coloca o quê? Abre o pacote, coloca numa tigela. Aí a gente coloca primeiro os líquidos. Vem primeiro o quê? O ovo. 2 ovos ou 3 ovos, está escrito lá. A gente coloca a quantidade que está escrito no rótulo. Colocou os 3 ovos. Aí diz assim, 1/4 de xícara de leite. O que é 1/4 de xícara de leite? 4 colheres de leite. Não, mais ou menos isso, é mais um pouquinho. Que 1/4 quer dividir por 4. Aí você vai dividir a xícara por 4. Então não tem como dividir. A gente tem um medidor que tem lá escrito 1/4. É 1/4. Ou 1-4. Quer dizer que é a 4ª parte da xícara. É mais ou menos
que ele falou 4 a 5 colheres de leite. Não, que eu pensei que fosse de açúcar, eu me confundi com... Açúcar já está na mistura. Eu sei disso. O açúcar, o fermento, a farinha de trigo, entendeu? É super prático. A gente colocou os ingredientes líquidos, aí a gente vai mexer. Mexe com uma colher de pau, ou com uma batedeira, ou como quiser. Faz aquela mistura, mexe, papapá, com garfo, com fouet, com uma batedeira. Aí esse creme vai ficar o que, Rafael? Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. Por quê? Ele tem... Mais de 2 substâncias. Não é isso, ele Mas tem 2 não. fases. Não é isso? E tem vários ingredientes, não interessa. Ele é homogêneo porque ele vai ficar uma mistura homogênea. Por isso, quando a gente está fazendo alguma receita, os chefes culinários, eles dizem assim: vamos fazer essa mistura ficar homogênea. Aí quando falar essa palavra mistura homogênea ou mistura heterogênea, vocês já sabem. A gente pega assim, meio copo de água, 2 colheres de amido de milho. E a gente faz a mistura. Essa mistura fica uma mistura homogênea. Por quê? São 2 ingredientes e eles vão se misturar, a água vai ficar turva. Branquinha turva. Tá? Então, quando tiver isso na receita, vocês já sabem o que é uma mistura homogênea e heterogênea. Homogênea porque é uma fase só. Heterogênea porque são 2 fases ou mais ingredientes. Ok? Entenderam? Então, pessoal, vocês entenderam agora o que as características e os ingredientes, certo? Vamos lá, número 2. Eu vou ler o número 2. Observe as imagens abaixo, registre quantas fases tem e classifique-as homogênea e heterogênea. Acabei de falar isso, nem tinha lido. Então tá bom, vamos classificar aqui. Tá? Aí tem, por exemplo, Sanduíche, né? tem um copo com um guarda-chuvinha, tem um limão na borda e um canudo. Limonada. A gente pode... o Rafael está dizendo que é limonada. Pode ser uma limonada. É coquetel. Pode ser um coquetel, sabe? Aí ele pergunta aqui, número 1, é uma fase homogênea? Aí do outro lado tem uma xícara com um chá, com um sachêzinho de chá. Deve estar dentro da água na xícara. Espera aí, não faz nada que você não sabe ainda o que é para fazer, rapaz. Aí tem uma fase, ela é homogênea? A gente não sabe ainda, a gente vai estudar os 3 ainda. Aí tem o outro, que é uma bandeja cheio de legumes. Aí esses legumes têm assim 2 fases, heterogênea. Tá? Eu vou explicar isso. Então vamos lá, mostra aqui, Rafael, levanta o seu aí. Não, é muito, Rafael, por favor. Tá vendo? É essas aqui, pessoal. Então a gente vai escrever embaixo o que é. A primeira é o que, Rafael? Esse que você diz que é limonada. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Por quê? Porque só tem uma fase. Então você bota homogênea. Não, uma fase... Homogênea é com H. E só tem uma fase só. Por quê? A limonada é só água, açúcar e limão. Quando a gente mexe, ela fica aquela aguinha turva. Então, por isso que só tem uma fase. O chá. Coloca o sachê dentro da água, fervendo. E aí, ele fica o quê? Homogênea ou heterogênea? Essa está óbvio. É homogênea. Homogênea também, porque a água fica turvinha, amarelinha ou marronzinha. Tá? E só tem uma fase. Por que só tem uma fase? Ué, porque eles só botam a água, pegam aquele negocinho de chá, botam Sachê. o sachê e botam ali dentro e pronto. Aí a água fica homogênea. Só tem uma fase. E se eu pegar a terceira imagem, que é um prato cheio de legumes? Aqui parece que tem brócolis, vagem, batata, cenoura. E aí? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea.
Por que heterogênea? Muito bem. Porque tem mais de duas. Porque tem mais de uma tem fase. duas fases. Tem duas fases. Não se fala uma fase, não. E olha que eu nem Mais de uma fase. Você tem que falar duas fases. Ou é uma fase ou duas fases. Duas fases heterogênea. Heterogênea com H. Não vai, de novo, vai cair no mesmo erro. Eu botei H. No livro você botou sem H. Mas eu não tô entendendo esse outro copo aqui não, hein? Tá, eu vou explicar. Eu vou explicar. Muito bem. Aí continuando, o Rafael vai mostrar agora as outras imagens que tem embaixo e eu vou fazer a pergunta. Tá mais pra cá, Rafael. Sabe por quê? Isso. Essas aqui embaixo. Muito bem. Essas imagens, a primeira é um copo também. E nesse copo tem, deve ser alguma bebida, porque eles colocam aqui para dar cor. Tá? E tem tem maçã, por exemplo, e tem laranja. E aí? Essa misturinha é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea. Por que heterogênea? Porque tem mais de duas. Porque tem duas fases. Duas fases, muito bem. Eu nem tô olhando pro seu, eu já sei tudinho. É heterogênea. Tá. É só vocês olharem bem a imagem, analisar com calma e responder. Aí do lado tem uma taça de sorvete com biscoito, com três tipos de sorvete, abacaxi, coco e limão. Aí essa fase é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Homogênea, Rafael. É homogênea por quê? Tenta entender, olha para a imagem e entende por que é homogênea. Essa você errou. Eu entendi. Porque o sorvete... O sorvete é a mesma coisa. O sorvete, ele é composto por vários ingredientes. Por exemplo, é de limão. O que eu coloco lá no limão? Eu coloco o conservante, eu coloco o suco de limão e coloco leite condensado, o que seja. E aí bate e vai para o congelador. Vai para o freezer, né? Vai para o freezer. E aí ele se torna homogêneo, ele fica homogêneo. Por quê? Porque ele se transforma numa fase só. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês entenderam que ele virou uma fase só? Por isso que o sorvete é homogêneo. E isso é pegadinha, porque vai cair na prova, pessoal. Se cair de novo essa imagem, uma taça de sorvete com 2 ou 3 bolas de sorvete diferentes e um biscoitinho do lado, assim, um canudinho de biscoito, não se iludam, é homogêneo. Não coloca heterogêneo, que vocês vão errar, tá bom? Isso são pegadinhas que tem nos concursos aí, das escolas ou qualquer outro concurso, tá bom? E a prova também de vocês. Então, olha o desenho, analisa com calma, para vocês acertarem. Olha outra imagem aí do lado. É um prato de comida. Heterogêneo. Eu sei, deixa eu acabar de falar. Você é muito apressadinho. Então, é um prato de comida. Então, aqui tem várias fases. Quer dizer, várias não, 2 fases. Mas tem vários ingredientes. Então, a gente de cara olha, tá vendo que isso aqui é heterogêneo. Tá na cara, não tem outro nome para dar. Não pode ser homogêneo nunca. Aí volta lá atrás que eu falei sobre a culinária, o chefe de cozinha tá lá, aí ele pega, vamos descascar cebola cortadinha, vamos pegar os legumes todo cortado em quadradinhos, vamos pegar o arroz, bota água para ferver, coloca os legumes, ferveu, agora coloca o arroz, tampa e deixa terminar de cozinhar. A água vai secar, aquilo vai ficar uma mistura heterogênea, porque a água evaporou, os ingredientes todos se misturaram e ficou uma mistura heterogênea. 2 fases. Tá bom, pessoal? Então preste atenção na hora que vocês forem ver o desenho da prova. Tá? Vamos continuar, gente. Vira sua folha, Rafael.
Muito bem. Mostra lá, por favor, no vídeo, Rafael. Entendeu? Tem uma coluna, primeira coluna e segunda coluna, para correlacionar as colunas. Então eu vou ler primeiro a primeira coluna toda e depois eu vou ler e vocês vão ter que me dizer se é A, B, C, D ou E. Então vamos lá. A letra A quer dizer, a palavra é mistura. A letra B, homogênea. A letra C, heterogênea. A letra D é água. E a letra E, solução. Então vamos lembrar, antes da gente responder tudo, vamos lembrar de tudo o que é solução. Solução, por exemplo, é o que, Rafael? A gente acabou de estudar de manhã. Solução é a mesma coisa que fase. Não é, Rafael? É. Solução é a mesma coisa que fase. Então a gente está recordando, foi bom acontecer isso para você lembrar. Isso é porque você estava brincando na hora que eu estava falando. Então, solução. Tá? É a mesma coisa que fase. Água. A água é líquida, transparente, não escreve nada, tira a mão daí. Só escuta o que eu estou falando. A água é líquida. O que mais, Rafael? É líquida, incolor. Incolor e Insípida. insípida. Muito bem. Heterogêneo é o quê? Heterogêneo ou homogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. Quando a mistura tem duas fases Duas ou fases. mais. Ou mais. Só duas fases. Heterogêneo é duas fases. Você está confundindo com ingredientes e características. Não é. Homogêneo é duas fases e pronto. Entendeu? É homogênea. Homogêneo, Rafael. Você falou heterogêneo, agora fala de homogêneo. Homogêneo. Quando a mistura só tem uma fase. Uma fase, muito bem. Não precisa mostrar não, papai. Eu já sei. Tá bom. E mistura? O que é mistura? Mistura é o que a gente estava falando, quando algumas substâncias se juntam. Isso, muito Quando bem. as substâncias se juntam. Isso com as suas palavras. Agora, com as minhas palavras, eu digo o quê? Que misturas são a interação, ou seja, a junção, a união dos ingredientes com a característica de cada uma. Tá? Mas a sua resposta está certa. Tá ok, pessoal? Então eu vou ler agora e você vai me dizer o que é. Se é A, B, C, D ou E. A primeira pergunta é: quando a mistura tem apenas uma fase, ela é o quê? Letra B, homogênea. Letra B. Então coloca a letra B. Já botei. Tá certo. Eu já tinha botado. A segunda frase: é formada pela união de uma ou mais substância? Heterogênea. Não. Não. Letra Acabei de falar, mistura. Por que letra mistura? A mistura é formada pela união de uma ou mais substância. Aí eu ainda disse união, fiz assim com a mão para mostrar união. E você falou outra palavra, aí você coloca errado, né, Rafael? Lembra? Leia antes de responder, não seja afoito. A outra pergunta: solvente universal, pois é capaz de dissolver diversas substâncias. O que ela é? Se não lembra, pula essa e vamos para outra. Pera. Tá na ponta da minha língua, deixa eu falar. O que sobrou aí? A gente já colocou a letra A, a gente já colocou... D. Letra D, muito bem. O que é a letra D? Letra D é água, gente, é água. Universal, eu pensei, tem em todo o país. Tem no mundo inteiro água. Mas eu me confundi com solução, que também pode ter em vários lugares. Não, solução é fase, não complica. Eu me confundi. Não complica, seu Leandro Lero, Rolando Lero, não complica. Também é chamado... Presta atenção, então vamos voltar àquela pergunta da D. Solvente universal é capaz de dissolver diversas substâncias. Só pode ser a água, gente. Não tem outra coisa que dissolve aqui. A outra pergunta:
Também é chamada de mistura Letra E. homogênea. Qual é? Letra E. Também é chamada... Então, solução está aqui. É mistura homogênea. Eu tive uma solução agora. Muito bem. E a última pergunta que é... Letra C. Quando a mistura tem mais de uma fase? Letra C. Mais de uma fase, ela é o quê? Heterogêneo. Heterogênea. Pode ter duas ou mais fases. Então, duas fases, é heterogêneo, o nome já diz, tá bom? Então, muito bem respondido isso aí, tá? Agora, não sejam afoitos igual o Rafael foi. Primeiro, leiam com calma, analise, porque veja bem, aí falou-se uma coisa, universal, dissolvente universal, só pode ser água, que a água tem no mundo inteiro. Legal? Parabéns, você só teve um errinho, por ser afoito. Número 4, eu vou ler e você acompanha comigo. Sabemos que o ingrediente em maior quantidade é aquele que aparece em primeiro lugar na listagem. E o de menor quantidade é aquele que aparece em último lugar da listagem. De acordo com essa informação, resolva as questões abaixo. Muito bem. Aí vocês têm uma imagem aí. O que fala dessa imagem, Rafael? Ela é o quê? Os ingredientes, farinha de trigo. Tá, primeiro como é o que chama isso daí? Isso aí é o quê? Rótulo. Um rótulo. Então o Rafael está lendo o rótulo. O que contém esse rótulo? Leia, porque você vai ter que responder as perguntas. Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascável, óleo vegetal de milho, óleo vegetal de soja, amidos, castanha do Pará, nozes, aveia, derivados de ovo. Eu não tô conseguindo dizer nada aqui não. Eu não tô conseguindo Aqui, dizer ó, nada. derivado de ovos. Rafael, pelo amor de Deus. Larga Eu isso aqui tava pra lendo você. isso daqui. Tá bom, mas é aqui embaixo. Tá bom, então... Alérgicos, contém derivados de trigo, castanha do Pará, derivados de cevada, derivados de soja e pode conter castanha de caju, noz, aveia, centeio, derivados de ovo, derivados de leite, amendoim, amêndoas, avelãs, macadamias, noz-peca, Macadâmias. Tem um acento. e pistache, contém glúten. Muito bem, aí ele já leu aqui o rótulo, os ingredientes todos, e vamos para a primeira pergunta, letra A. Qual o ingrediente presente em maior quantidade nesse produto? Qual é o que representa mais produto aí? Essa aí é facílima. Glúten. Não. É, mais ou menos respondida. É a farinha. A farinha, né? Mas Farinha. também o glúten. É, tá bom, escreve. Farinha. Farinha. É a maior. Farinha de trigo, né, Rafael? Integral, tá escrito aqui. Farinha de... Acabei de... Lembra lá em cima que o papai leu? Que o primeiro vem na listagem, o maior vem no último lugar, o maior. Então quem é que está lá embaixo no último lugar? É a Qual farinha. é o em menor quantidade? Contém o glúten. Qual é que é? Tem menor quantidade? O glúten, que tá lá o último. Acidulante. É o ácido. Ácido cítrico, bota aí. Ácido cítrico, gente, é o limão. Um exemplo, limão. Para quem também é alérgico. É o ácido cítrico. Tá? Pode ver lá em cima que ele começa com ácido cítrico. E é o último ingrediente. Você pode ver lá no desenho que é o último. Aqui, ó. Eu falei. Ela não disse, eu não li para você, a primeira, começa sempre quando a gente vai no rótulo, o que tem maior quantidade sempre é o primeiro item. Então tá lá em cima, tá escrito farinha de trigo. Integral. Você leu aqui, ó.
Farinha de trigo integral. E o último é sempre o menor. Quem é o menor aqui? O ácido cítrico. É só vocês lerem que vocês vão entender. É que eu confundi o ácido cítrico Pois é, com Rafael. glúten. Porque eu pensei que fosse o último dos últimos. Não é nada disso, é que não você não prestou atenção quando o papai estava lendo. Eu disse o seguinte: o ingrediente de maior quantidade começa sempre primeiro. Quem é o primeiro aqui que está escrito? Farinha de trigo. No caso aqui, farinha de trigo integral, mas pode ser a não integral. E o menor sempre é o último. O último qual é? Ácido cítrico, estava escrito aqui. Então é só vocês prestarem atenção nas perguntas, gente. Entendeu? As perguntas, vocês erram porque vocês não leem as perguntas. É só isso. Se vocês se acostumarem a ler a pergunta e responder direitinho, que o Rafael também tem essa mania de, por exemplo, dentro de uma pergunta, às vezes tem 3 respostas. Ele só responde uma e acha que respondeu tudo. Não. A pergunta está perguntando 3 respostas. Então tem que responder a primeira vírgula, o ponto e continuar escrevendo as outras perguntas. Respondendo as outras perguntas. Ok? E é isso aí. Falo demais, né? Vamos lá, próxima pergunta, vou ler. Letra C. Que alerta é descrito na lista de ingredientes? Qual é o alerta? Tem um alerta, vai lá no ingrediente e procura aqui. A resposta está aí, como eu falei. Alérgicos. Não, é uma resposta bem grande. Alérgico. Porque ele está alertando. Onde é que está escrito alérgico aí? Você copia tudo que está aí. Viu? Alérgico. Contém. Não é isso que está escrito aí? Qual o alerta descrito na listagem de ingredientes? Então está escrito assim: alérgico. Contém derivados de trigo, castanha do Pará, derivados de cevada, derivados de soja, e pode conter castanha de cacau, nozes, aveia, centeio, derivados de ovo, derivados de leite, amendoim, amêndoas, avelã, macadamas, noz moscais e pistache. Então, se tem alguma palavra aqui que vocês não conhecem, uma boa oportunidade para a gente ir no Pai dos Burros, né, que é o dicionário, ou então no Google e pegar um nomezinho que vocês não conhecem e irem lá para descobrir o que é. Pistache, noz macadama, entendeu? Castanha do Pará, aveia, que todo mundo diz, nozes, essas palavrinhas que são grandes aí. Tá bom? O Rafael está acabando de escrever para a gente fazer mais uma perguntinha. Viu? Então, tudo fácil. É que eu falo para o Rafael. Se ele tiver paciência, calma, e na prova, a resposta toda está na prova. Pode ver que a resposta está toda na prova. É só ter paciência, calma, ler a pergunta. Poxa, não entendi. Lê de novo, lê de novo. Lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Entendam o que está perguntando. Tá? Entendeu? Ótimo, aí respondeu, perguntou tudo. Acabou, Rafael? Não. Tá faltando o quê? Eu tô no castanha de caju. Ah, tá. Então quer que o papai dita? Nozes Não, é precisa não, eu tô vendo. Enquanto isso vai dando. Pois é, tô falando para as pessoas aqui, para os seus coleguinhas, terem como é que se diz? A técnica de responder todas as perguntas. É só isso. Todas as respostas estão no texto. Tá, como aqui. É só voltar um pouquinho a folha, ir lá no texto, procurar que vocês encontram a resposta de todas as perguntas. Qualquer prova é assim. Agora eu tô em centeio, não, derivados. Tô em derivados. Derivados de quê? De ovo. Derivado de ovo, Rafael. Derivado do ovo. Derivado do ovo. O que mais? Derivados do leite. Tá botando vírgula? Derivados do leite. Vírgula. Amendoim, vírgula. Pode escrever, papai tá digitando. Amendoim, vírgula. Amendoim, vírgula. Calma.
Amêndoas, vírgula. Amêndoas, vírgula. Sim. Avelãs. Avelã tem tem o tio no A, tá? Eu sei. Vírgula. Eu já sei como se escreve avelã. Macadâmias. Macadâmias tem acento circunflexo no segundo A. Terceiro A. Acento circunflexo, né? É, Macadâmias. Nós, tracinho. Nós peca. Nós, tracinho, peca. E o último que é pistaches. Pistache tem um dígrafo aí. Qual é esse dígrafo? Cega. CH, muito bem. Eu Viu? vou ter que escrever no fundinho. Não, escreve aí e acabou. Foi a última palavra. Pistache. Bom, vamos agora para a pergunta D. Vamos lá, pensa bem. Podemos ingerir um alimento que apresenta... Quem pergunta sou eu, você não... Podemos ingerir um alimento que apresenta esteja fora do prazo de validade? Por quê? Não. Responde, a palavra é não. Não. Podemos ingerir um alimento que apresente e esteja fora do prazo de validade? Não, de jeito nenhum. Pois é um veneno para o ser humano. Ou então, ele usou a palavra veneno. O Rafael foi muito radical. Mas a resposta mais correta seria porque pode prejudicar a nossa saúde. Então, o Rafael já foi radical falando que é veneno. Não deixa de ser, quando passa da validade, o produto passa a ser venenoso. Prontinho. Vamos lá, agora... Próxima fase. Você leu ou eu? Número 5. Risque somente o que são misturas. Então, eu vou ler e você só acompanha junto comigo, tá? E não responde nada, que eu não perguntei ainda. Então, nós temos sal, tracinho pudim, tracinho brigadeiro, tracinho limonada, tracinho açúcar. O sal é uma mistura? Não, é um mineral. Tudo bem. O pudim é uma mistura? Sim. Pudim é uma mistura. É para circular. O brigadeiro é uma mistura? Sim. É para riscar. Para riscar? Pim. O brigadeiro é uma mistura? Pim, pim, sim. A limonada é uma mistura? Sim. O açúcar é uma mistura? Não, é um mineral também. Não, mineral. Muito bem, parabéns. Então, qual seria a resposta certa para você riscar? Pudim, brigadeiro e limonada. Pudim, brigadeiro e limonada. O que estão... Muito bem. Número 5. Mostra para o pessoal assim, os desenhos que tem aí, as imagens, por favor. Número 5. Eu vou ler e você mostra. Tá. Chega um pouquinho mais para frente. Número 5. Assinale as imagens abaixo e separe-as em 2 grupos de acordo com sua subliminada, né? Sublimada. Não. Vou ler de novo. Assinale, que está apagado aqui. Assinale a imagem abaixo que separe-as em 2 grupos de acordo com sua solubilidade. Solubilidade quer dizer capaz de dissolver. Analise. Capaz de dissolver em água. Então, vocês vão marcar os produtos que são solúveis em água. Tá? Aí tem um tronco. É solúvel em água? Não. Tronco. Tá. Aí depois tem um sabão aí. É solúvel em água? Não. Hein? Não. Não, Rafael. Eu disse. É solúvel em água. Solúvel em água O tronco é o quê? A madeira. Não é solúvel em água. É no outro... É aqui, ó. Eu sei, já botei tronco. Não é solúvel em água. Então, vamos de novo. O tronco não é solúvel em água. O sabonete. É solúvel em água. Tá. O açúcar. Pera. Sabonete. Açúcar. Açúcar é solúvel em água? Acho que é trigo, né? Não, é açúcar. O açúcar é a união. Açúcar união. Ele é solúvel em água? Sim. A gente já Então fez escreve isso. açúcar na coluna certa. Açúcar.
O sal é solúvel em água? Sim. Então Sim. bota na coluna. Sal, a gente já fez isso em aula. O leite? Leite. Mas é leite em pó. Isso não é leite em pó, Rafael. Isso é uma caixinha de leite que hoje em dia só vende assim. Isso é leite em pó, Rafael? Como é que é o leite em pó? Ou ele vem em saco ou ele vem em lata. É solúvel, é solúvel. Então escreve, Rafael. Solúvel. Leite. Depois vem tinta. Tinta guache. Esse desenho é tinta guache. É solúvel em água? É. Tinta guachê. Essa areia. É uma areia isso? É areia. É solúvel em água? É só copiar. Tem aqui guache. Guache. G-U-A-C-H-E. Tem um dígrafo aí. Guache. Areia é solúvel em água? Areia é solúvel em água, Rafael? É. Não. Não, ela fica mole. Obrigado pelo erro. Maravilha. Rafael, areia não é solúvel em água. Você bota água na areia, ela não vai dissolver na água. Jamais. Ela só fica mole. Ela vai ficar uma mistura homogênea, mas não vai dissolver. Ela vai parecer terra molhada. Tá, e o último? Esses grampos aí, que isso é um grampo, tá? Esse desenho aí, um grampo. Grampo não é solúvel em água. Não é solúvel em água. Tá. Muito bem. Você só pegou aí na areia. Então, pessoal, esse foi o exercício que a escola mandou para revisão. Eu espero ter ajudado. Tá? Tenha uma boa noite. Amanhã a gente vai ver o que a escola manda para a gente dar uma pincelada em Que tudo. boa noite, é boa tarde. Tá bom, boa tarde. Boa tarde, boa noite, que já são quase 6 horas, então para mim já é quase boa noite. Mesmo estando um pouco claro, quando vai se aproximando das 18 horas é boa noite que a gente fala, mas boa tarde, tá bom? Até logo, até uma próxima. Tchau. Valeu.